Oi, gente, eu sou Thalita, faço parte da Juventude Pibre e hoje eu vim falar sobre o livro de João. Eu vou falar sobre João 4, 5 e 6. Vamos começar pelo João 4. Ele fala sobre a mulher samaritana, que Jesus, ele encontrou com a mulher na fonte de Jacó, que ela estava indo lá para pegar água, né? E ele pediu para ela pegar água para ele também. Só que ela se assustou. Por quê? Porque os judeus, que Jesus era judeu, e os samarias, eles não se davam bem. Então ela ficou bem assustada quando Jesus chegou e pediu isso para ela. Aí ela foi e ficou assim, por que você está pedindo água para mim? Se você soubesse quem eu sou, você não me pediria. Aí ele foi e falou para ela que se ela soubesse quem lhe pediria água, ela que pediria água para ele. Pediria para ele a água da vida. Às vezes a gente, muitas coisas no mundo, os recursos são muito limitados. A gente não se sente preenchido. Mas Jesus, ele é aquilo que vai nos encher, porque ele dá a água da vida pra gente e é aquilo que vai nos preencher. Muitas vezes a gente fica assim, você tem tudo, você tem dinheiro, você tem um emprego, você tem amigos, você tem família, tá tudo legal na sua vida, mas você ainda sente que tá faltando alguma coisa. E isso é Jesus que tá faltando na sua vida. Só Ele pode te dar a verdadeira felicidade, entendeu? É basicamente isso. E quando a mulher de samaritana e os judeus, eles estavam esperando a vinda do Messias, sabe? E Cristo afirmou para ela que era Ele. E ela acreditou nele porque quando ele conversou com ela, ele falou coisas sobre a vida dela que só ela sabia, que ele, sem conhecer ela, ele não teria como afirmar essas coisas. Então, a partir daí, ela foi, creu em Jesus e espalhou para a galera, para a multidão, para várias pessoas, e muitas pessoas, a partir do testemunho dela, creram em Jesus. Então, o exemplo disso é que a gente tem que fazer mais como a mulher samaritana, crer em Jesus sem duvidar, para a gente dizer para as pessoas que Ele está vivo e que Ele está ali para a gente, para as pessoas conhecerem Ele e se aproximarem dEle e também terem suas próprias experiências com Ele. Os samaritanos, eles creram em Jesus, mesmo Jesus sendo judeu, sabe? E para você ter ideia, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Então, assim, se você, por exemplo, que não tem o apoio de amigos, da sua família, na sua caminhada com Deus, eu falo para você não desanimar, porque Jesus passou por isso e Ele conseguiu vencer. O que eu tiro disso de conclusão, que eu queria dizer para vocês? Que não importa, assim, quem regou a terra, quem viu a semente brotar ou quem colheu o fruto. O importante é que você passe Jesus para frente, que você pregue o Evangelho, assim como Ele pediu. E ainda que você não veja esse resultado, o Senhor vai ver esse resultado. Ainda no capítulo 4, acontece a cura do filho do nobre, que foi o seguinte: no caminho para Galileia, tinha um nobre lá, e ele pediu para Jesus que ele curasse seu filho que estava muito doente, que ele estava à beira da morte. Então, Jesus percebeu que se ele não mostrasse sinais, ou seja, não fizesse alguns milagres, as pessoas não iriam crer. Então Jesus disse para o homem ir para casa que o filho dele iria viver. Chegando em casa, os servos desse homem disseram que o filho dele estava bem. E ele perguntou, que horas que ele melhorou? Como assim ele está bem? Aí eles falaram, tal hora ele estava melhor. E aí ele pensou e viu, foi na hora que Jesus falou para mim, para eu ir para casa, que meu filho ia curar. E a partir disso, o nobre e toda a família dele começaram a crer em Jesus. Mas, assim, ele foi atrás de Jesus, ele buscou Jesus quando ele estava passando por uma dificuldade, estava passando por uma dor. E, assim, que não seja necessário isso, que a gente não seja necessário a gente sofrer, passar por alguma dificuldade para poder entregar nossa vida a Ele. Que a gente vá buscar Jesus por amor e por saber que Ele é a única felicidade verdadeira. Que não tem ninguém no mundo que vai amar mais a gente e que vai cuidar mais da gente. Agora eu vou falar do capítulo 5 de João. Ele começa falando sobre a cura do paralítico. Em Betesda tinha os tanques, né, de águas que elas eram movidas pelos anjos, e quem entrasse nesse tanque, ele era curado. Lá tinha um homem que já estava lá há 38 anos tentando
chegar nesse tanque e ele nunca conseguia. E não conseguia ajuda de ninguém para poder entrar. Jesus viu que ele tinha muita fé e esperança em Deus. E assim, ele foi ao encontro do homem e o curou, falando para ele, como diz no versículo 8. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Então, o homem, ele não esperava que o milagre acontecesse dessa forma, porque ele esperava que ele entrasse no tanque, as águas seriam movidas pelos anjos e aí sim ele seria curado. Mas, assim como essa coisa surpreendente, Deus é surpreendente dessa forma também. Então ele foi embora carregando a cama dele e é isso. Só que o homem foi questionado pelas autoridades judaicas. Por quê? Jesus fez essa cura no sábado. E no sábado eles não praticavam atividades, porque quando Deus estava criando o mundo e tudo mais, ele descansou no 7º dia. E o 7º dia era o sábado. Então eles ficaram revoltados que alguém estava curando uma pessoa no sábado. E eles ficaram perguntando para mim aí, quem que fez isso? Quem que é essa pessoa que está fazendo cura no sábado, num dia que a gente não pode fazer nenhuma atividade? Quem foi que tinha feito isso? Quem tinha feito a cura no sábado? O homem não sabia explicar porque Jesus tinha ido embora com a multidão, por causa da multidão. E mais tarde, Jesus encontrou com esse homem e disse para ele que agora que ele estava curado, para que ele não pecasse mais, para algo pior não acontecer. E então o homem foi, disse para os líderes que tinha sido Jesus que havia curado ele, e os líderes foram e perseguiram Jesus, porque Jesus falou que o pai dele estava trabalhando sempre, então ele ia trabalhar também. E eles ficaram revoltados porque Jesus estava se assemelhando a Deus e eles acharam isso absurdo e ficaram perseguindo ele. Só que Jesus, ele não se amedrontou com isso, ele disse que ele faria coisas muito maiores que estava planejado. E o grande problema disso foi que as pessoas não estavam crendo em Jesus. Elas estavam... Porque assim, quando Moisés escreveu a palavra, se as pessoas tivessem crido, quando Jesus veio, eles iam crer com alegria. Só que eles não creram na palavra de Deus escrita por Moisés e eles também não estavam crendo em Jesus. Agora vamos falar sobre João capítulo 6. O capítulo começa falando de Jesus alimentando a multidão. Ele seguiu a jornada dele, atravessou o lago de Galileia e nisso foi uma galera atrás dele. Essa galera somava mais ou menos 5.000 pessoas. E aí Jesus sentou, olhou para Filipe e falou: e aí, onde a gente vai arrumar comida para essa galera toda? E assim, parece que Jesus estava preocupado com isso e tudo mais, como ele faria isso, mas na verdade, ele não estava preocupado. Ele só estava tentando testar a fé de Filipe. Isso também acontece com a gente, sabe? Deus, ele nos testa, sabe? Para provar a nossa fé. Tem momentos que a gente passa por provação, por dificuldade, e ele espera que a gente confie nele, que a gente acredite que está tudo sob controle, porque realmente está. Porque ele tem esse poder. Deus espera que a gente confie nele, que a gente acredita que ele tem tudo sob controle, porque ele tem. No mundo espiritual, o impossível se torna possível, sabe? Os milagres acontecem. E foi dessa forma que Jesus alimentou uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E, cara, ainda sobrou coisa, sabe? E ele ensina a gente a confiar na palavra de Deus. Ela ensina a gente também a dar graças, porque antes dele repartir o pão, ele deu graças ao alimento, sabe? Então, ele ensina para que a gente dê graças ao alimento, não importa onde a gente esteja, se a gente está comendo em casa, comendo na rua, comendo na casa de um amigo, que a gente dê graças para esse alimento. E ele também manda recolher todas as sobras, o que ensina a gente não desperdiçar o alimento e, além de não desperdiçar, poder ajudar quem não tem esse alimento, sabe? E ainda no capítulo 6, ele fala sobre Jesus andando sobre as águas. Mais tarde, os discípulos foram, pegaram um barco e Jesus ainda não havia encontrado com eles. Aí, de repente, começou a ventar muito forte, as ondas estavam se levantando e os discípulos já tinham remado mais ou menos 5 a 6 quilômetros. Foi quando, de repente, eles viram Jesus andando sobre as águas e chegando pertinho do barco. Assim, imagina, você tá lá no barco, de repente você vê o cara lá andando no meio da água, a primeira reação que você vai ter é ficar com medo, né?
E realmente eles ficaram com medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então eles foram, receberam Jesus com prazer e logo chegaram ao destino. Então, essa passagem ela é algo muito forte, que ela mostra a paz de Jesus em meio às tribulações, sabe? Ao mar agitado. E ela mostra também o poder de Jesus, que ele fez o mar se acalmar e ele foi capaz de andar sobre as águas, sabe? Isso também nos ensina que a gente tem Jesus ao nosso lado, que a gente não tem que temer, que não tem nada impossível para Deus e, tipo, nada vai acontecer sem que Ele permita, sabe? Então, por maior que seja a dificuldade, o obstáculo na sua vida, confie em Deus, Ele vai abrir um mar para você. Ainda no capítulo 6, a gente fala sobre Jesus ser o pão da vida. Jesus ele afirma que a multidão estava seguindo Ele não pelos sinais e pelos milagres que Ele estava fazendo, mas sim porque eles comeram e ficaram satisfeitos. Ou seja, a gente deve focar naquilo que realmente importa, na vida eterna e na salvação das almas, sabe? Que a gente primeiro faça a obra de Deus e, assim, as demais coisas vão ser acrescentadas, vão ser consequências, sabe? A gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar, tem que fazer dele o nosso universo. E Jesus é a nossa única salvação. E o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então que a gente continue se alimentando de Deus, que Ele vai continuar sendo o nosso consolador e amigo todo o tempo. Eu acho que é isso, basicamente foi isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que isso tenha tocado o coração de vocês. Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando ao coração das pessoas sobre a sua palavra, sobre o livro de João. Que essa devocional atinja muitas pessoas, toque o coração de quem está ouvindo, que possa reestruturar lares caso esteja com algum problema, que o Senhor toque o coração dessas pessoas. Eu oro em nome de Jesus, amém.